Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero agradecer a todos aí que estão interagindo e peço encarecidamente, pessoal, nos ajude a compartilhar esse conteúdo para que venha alcançar mais pessoas. Esse aqui é o momento de aprendizado e nós aprendemos à luz da Palavra de Deus. Eu conto muito com o teu apoio e com o teu compartilhamento aí, tá bom? Também quero dar boas-vindas a você que está vendo nosso canal pela primeira vez, seja bem-vindo. No Momento de reflexão, nós trazemos vários temas à luz da Palavra de Deus, ou seja, que a Palavra de Deus pode nos dizer sobre isso. Porém, estamos seguindo aí uma caminhada bíblica, capítulo por capítulo da Palavra de Deus. São 1189 capítulos e hoje nós estamos no capítulo 18 de Gênesis. Então eu conto muito com o apoio de vocês aí, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Hoje nós vamos refletir então sobre esse tema. Dentro de Gênesis capítulo 18, quando Deus visita uma casa. Assim, pessoal, Gênesis 18 ele mostra algo poderoso. Deus visitando Abraão em um momento comum do dia. O capítulo ele revela que grandes milagres podem nascer em ambientes simples, quando existe fé, obediência e sensibilidade à presença de Deus, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto, Deus se revela a quem tem comunhão com Ele. E vamos ali então para Gênesis, né? Capítulo 18, do versículo 1 e 2. E diz assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Ele levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. Inclinou-se à terra. Então, Abraão não estava em guerra, nem no meio de uma grande campanha espiritual. Ele estava sentado à porta da tenda. Mesmo assim, Deus apareceu. Isso mostra que a intimidade com Deus não acontece apenas em cultos públicos, mas também na rotina. Ou seja, exegeticamente falando, o texto hebraico usa o nome Yahweh, é o tetragrama que fala YHWH, para mostrar que não era apenas uma visão simbólica, era uma manifestação especial da presença divina. Muitos estudiosos entendem que aqui e nós temos um vídeo sobre isso, é uma teofania, ou seja, uma manifestação visível de Deus. Abraão ele discerniu rapidamente que havia algo santo naquela visita, né? E nós fazemos uma aplicação dentro dessa ótica. Muitas pessoas querem experiências profundas com Deus, mas vivem distraídas espiritualmente. Abraão estava atento, né? E assim, Deus ainda visita casas onde há oração, corações sensíveis e pessoas que cultivam comunhão. E lá no livro de Jeremias, nós temos uma referência, livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que diz assim: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Ok? Então vamos lá. Segundo ponto, a hospitalidade, ela abre espaço para o sobrenatural. Aí vamos ali agora do versículo 3 até o versículo 8. E diz assim: E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, e se traga já um pouco d'água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo dessa árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: Assim fazei como dissestes. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, e se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram.
Então aqui Abraão correu para servir aqueles visitantes, ofereceu água, descanso, alimento. O interessante é que ele não sabia totalmente quem estava recebendo. E exegeticamente falando, através disso, na cultura do Oriente Antigo, hospitalidade era sinal de honra e caráter. Mas Abraão foi além da obrigação cultural. Ele correu para receber, ele preparou o melhor alimento e serviu pessoalmente. E o texto aqui, ele mostra uma urgência e alegria em servir. E nós temos uma referência lá no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 13, versículo 2, que diz assim: Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Olha só. E fazendo uma aplicação dentro disso, há pessoas que querem viver milagres, mas não conseguem servir ninguém. O reino de Deus funciona diretamente. Quem honra é honrado, quem serve cresce, e quem abre espaço para Deus experimenta o sobrenatural. Ou seja, uma casa fria espiritualmente, uma casa fria espiritualmente, dificilmente perceberá a visitação de Deus. Terceiro ponto. Deus tem a última palavra sobre as promessas. Vamos ali para o versículo 9 até o versículo 14. E diz assim: E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la ai na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. Então a Sara estava ali escutando a conversa. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo. A Sara riu da situação. É aquele riso de desacreditar, de impossibilidade. Então, riu-se Sara consigo dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o senhor Abraão: Por que se riu, Sara? Dizendo: Na verdade, darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Assim, Deus reafirma a promessa do nascimento de Isaac. Sara escuta aquilo e ri, porque humanamente era impossível. Exegeticamente falando, Sara tinha aproximadamente 89 anos e Abraão quase 100. Biologicamente, a promessa parecia morta. Quando Sara ri, o hebraico transmite a ideia de um riso de incredulidade escondido no coração dela. É um riso de desacreditar, né? De desacreditar. E é interessante porque ali no versículo 14, diz assim: Haveria coisa alguma difícil ao Senhor, ao tempo determinado? Tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Então, essa pergunta atravessa gerações. E se for fazer uma aplicação dentro dessa ótica aqui, existem promessas que parecem atrasadas, parecem impossíveis e parecem mortas. Mas Deus não trabalha limitado pela lógica humana. Ou seja, aquilo que terminou para os homens ainda pode estar começando para Deus. E temos aí uma referência no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, que diz assim: Porque para Deus nada é impossível. Ok? Quarto ponto, Deus ouve o que acontece dentro da tenda, né? E aí nós vamos aqui dentro dessa ótica, do versículo 12 ao versículo 15. Porque assim, Sara riu dentro da tenda, silenciosamente. Mesmo assim, Deus ouviu. Vou colocar o texto aqui. Então, o texto ele enfatiza que Sara pensou consigo mesma.
E isso revela a onisciência de Deus. Ele não vê apenas atitudes externas, vê pensamentos, intenções e medos escondidos. Então, quando Sara dá aquela risada de incredulidade, Deus não só ouve pelo som, mas por aquilo que também está no coração dela. Então, Deus vê pensamentos, intenções, medos escondidos. E quando Sara negou ter rido, Deus respondeu: não diga isso, porque te triste, né? Porque ela negou. E Sara, no versículo 15, e Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. Ele disse: não diga isso, porque te riste. Quase que não saiu aqui. Então, vamos fazer uma aplicação dentro dessa ótica. Nós podemos esconder sentimentos de pessoas, mas não de Deus. Ele conhece o medo que ninguém percebe, a dúvida escondida e a dor silenciosa. E mesmo conhecendo tudo isso, ele continua oferecendo graça. Quinto ponto: um justo pode interceder por uma geração. E aí é que nós vamos para o versículo 22 até o 33. Vou fazer uma lida rápida aqui, pessoal, para a gente entender. Como eu digo, para entender o texto, você tem que entender o contexto, né? Então vamos lá. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Né? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura se achar ali 40, e disse: não farei por amor dos 40. A ousadia de Abraão. Disse mais: ora, não sei ele, Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se achar ali 30, e disse: não o farei ali se achar 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se achar ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não sei ele, o Senhor, que ainda só mais esta vez fala. Se porventura se achar ali 10, e disse: não o destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Então aqui, Abraão ele começa a interceder por Sodoma. E isso revela um dos momentos mais profundos espiritualmente da vida dele. Exegeticamente falando, Abraão não negociava por rebeldia, mas apelava à justiça e misericórdia divina. A repetição 50, 45, 40, 30, 20, 10 mostra perseverança na intercessão dele. Abraão entendia que a oração de um justo possui um peso espiritual. Então, assim como diz ali no livro de Tiago. Vamos ali para o livro de Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: confessai as vossas culpas, deixa eu colocar aqui, Tiago 5,16, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito seus efeitos. Então, assim, fazendo uma aplicação aqui, nós vivemos dias em que muitos criticam cidades, famílias, pessoas, mas aos poucos intercedem.
A igreja, ela não foi chamada apenas para apontar o pecado do mundo, mas para clamar por misericórdia. Por clamar por misericórdia. E quem anda com Deus desenvolve compaixão pelas pessoas. E com isso nós chegamos aqui à conclusão aqui, pessoal, dentro de tudo que essa ótica que nós vimos. Deus visita pessoas, é o que Gênesis 18 está ensinando. Deus visita pessoas que cultivam comunhão. O sobrenatural pode entrar numa casa simples? Pode. Nenhuma promessa é impossível para Deus. Deus conhece até os pensamentos escondidos. A intercessão de um justo tem poder, né? Então, Abraão recebeu Deus na porta da tenda e saiu daquela experiência com a promessa renovada. Então, quando Deus visita uma vida, nada permanece igual. Da mesma forma que quando o Senhor se achega na vida de alguém, a vida dela não deixa de ser aquilo que era, se torna uma nova vida. E para deixar cravado no meu e no seu coração, uma frase, uma casa aberta para Deus se transforma em um lugar de promessa, milagre e transformação. Hein? É fantástico o que nós aprendemos aqui no capítulo 18 de Gênesis, né? E eu acredito que da mesma forma que eu aprendi, você aprendeu. E se você aprendeu assim como eu aprendi, foi edificado, então nos ajude a compartilhar, nos ajude a propagar essa reflexão para que venham alcançar mais pessoas, para que não fique entre eu e você. Lembrando que quando você compartilha, você faz aquilo, você participa daquilo que Deus está fazendo. O objetivo é um só sempre, né? Anunciar a Cristo, levar Deus através da reflexão. Então, conto com o teu compartilhamento aí. E aqui embaixo tem os comentários para você expor a sua opinião. Concorda? Não concorda? Sem corda? Coloque aí a sua opinião, que ela é muito importante para nós. E também, sugestão de temas, pessoal. Coloque uma sugestão de um tema para que a gente venha trazer. Nós estamos aí nessa caminhada bíblica, porém, a partir da tua sugestão, nós abrimos aí um leque, abrimos um parênteses aí, para aprender sobre o tema sugerido, né? E em sequência voltamos aí com essa sequência bíblica aí, capítulo por capítulo da Palavra de Deus, tá bom? Pessoal, então é isso. Como eu sempre digo, vamos pedir muita sabedoria, entendimento e discernimento para compreender qual é a verdadeira vontade do Senhor, não vontade nossa, né? Porque às vezes a gente tenta transformar a nossa vontade na do Senhor e aí não dá certo as coisas. A da vontade dele é uma e a vontade nossa é outra. E às vezes achamos que a nossa vontade é boa, mas a dele é melhor ainda, né? Então que venhamos ter discernimento para discernir isso, tá bom? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Deus abençoe, fique com Deus. E aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Vamos estar trazendo Gênesis capítulo 19. Se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.